Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos agora para a nossa revisão. Vamos lá, estava já analisando aqui, preparando o que iremos revisar nessa aula para podermos fazer a nossa atividade de sala, né? Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Filosofia indígena e quilombola, gente. Aqui, só um aspecto, não sei se o professor Luciano falou, mas está no âmbito da filosofia africana, ok? Vamos trazer, para esse contexto e perceber que os nossos, estudantes, as nossas comunidades aqui do estado, quilombolas e a descendência da África, também tem essa capacidade de filosofar, de apresentar seus trabalhos, de refletir, de dizer, olha, gente, estamos aqui, temos essas ideias, vamos expor, gente, vamos colocar, apresentar, tá? Trazer à tona todo esse pensamento indígena e quilombola africano aqui para o estado, para as pessoas perceberem. Os estudantes da mediação, se destacando com as suas maneiras diversas de refletir as coisas do mundo. Vamos lá. Nós vimos que o pensador, esse é um filósofo chamado Lévi-Strauss, e a filosofia indígena. Vamos ver o que ele vai dizer. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas, gente. É um preconceito, de certa forma, sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade viu e pensou esses povos anteriormente. Eles eram... A sociedade em si, principalmente da Europa, se criou uma hegemonia. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e africanos, quilombolas. Sempre, gente, sempre há esse preconceito. Vamos quebrar isso. Estamos aqui para apresentar nossa forma de pensar e agir. E essa imagem vem de uma cultura anterior, já longa, que infelizmente ainda um pouquinho ainda existe. Vimos também sobre o que é episteme, isso dentro da filosofia da comunidade indígena. Por exemplo, a episteme é a dimensão crítica epistemológica nos permite o quê? Realçar a pluralidade e a variedade de culturas. Veja, nós vimos em uma aula as questões dos mitos indígenas, que cada cultura, cada comunidade tem sua maneira de agir, fazer, etc. e trazer seus mitos. Afirmando que novas possibilidades de se conceber o mundo, novas cosmovisões do mundo, Lá os gregos chamavam cosmogonia. E também temos o ethos, que do grego, ela significa ética, No campo da ética dos valores. A filosofia é chamada a refletir o quê? E problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas, incluindo aí as sociedades e culturas ameríndias, e dos povos indígenas. Também, análise também no campo do oikos, palavra grega que significa casa. Olha, gente, que legal. Ambiente, habitado. A natureza como moradia e humanos e natureza são a mesma família. Olha o pensamento, desse oikos, Agora, no âmbito da filosofia africana, a gente destaca aqui para nós, quilombola, dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo, é compreendido como um conceito em movimento. Ele não é estático, Sempre está se movimentando. Aí um exemplo, vamos dizer que supostamente analogia, a capoeira, sempre está na dança. E nessa maneira de pensar, aqui em movimento, as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Maritain, têm em comum a particularidade em entenderem que o universo não como uma entidade, aquele universo em si parada, Não como uma planeta parada, os planetas parados ali estáticos, fixado no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. Essa também é o cerne do pensamento lá dos gregos, gente. Eles queriam analisar, porque
A origem do mundo e a transformação que ali ocorre. E isso corresponde ao quê? À experiência existencial da tradição africana. As filosofias africanas vislumbram o quê? Uma ética fundante. O que quer dizer? A qual não se baseia em uma decisão divina, que proíbe certas ações e as transformam em pecados. Por exemplo, para eles, né? Aqui, ó. O mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, tá? Mas pode ser vista como regra geral, de maneira geral pode ser analisada. Olha só, queridos, ó. Vimos aí uma introdução, né, sobre a filosofia, vem aqui comigo. Sobre a filosofia indígena e quilombolas. E agora vocês vão fazer o quê? Olha lá no quadro. Vamos lá, aparece aí. O que vocês propõem? Ó, atividade, gente. Vamos lá, ó. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Fazer atividade e já a gente volta aí. Vamos lá. Oi! Já? Conseguiram? Vamos lá! Tô até analisando aqui que resposta vocês colocaram. Vão se destacar, porque ó, o tema dessa aula ele tá ótimo, gente. Muito sucinto, de maneira breve. Olha só, existem outros contextos sobre a filosofia indígena e a filosofia africana, de certa forma, quilombolas, né? Então vamos lá, não fique só nessa aula, vai além, caminhe. Vamos lá, tirando dúvidas, olha aí. Primeira questão, olha lá. Ao longo da história brasileira, ó, nós falamos do Brasil, tá? Nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas que, de certa forma, sem dúvida, elas refletem a forma como a sociedade viu e pensou esses povos antigos, né, discriminados. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há a imagem negativa dos povos indígenas e negros, os quilombolas, né? E que essa imagem vem de uma cultura anterior e que, infelizmente, ainda existe. Agora a pergunta, vamos lá. Esta maneira de agir pode ser considerada como uma visão. Ó, lá, aquela eu coloquei antes, né? Vocês vão analisar. Há uma discriminação de certa forma para essas filosofias. Gente, ó, essa maneira de agir deles, né, que é preconceituosa, ela cria o quê? Uma visão harmoniosa, ou B, civilizada, ou C, etnogênica, ou D, amigável, ou E, única, onde todos têm direitos iguais? Será? Qual é a alternativa que você optou? Vamos lá. Qual dessas? Eu já sei qual é, olha. Essa daqui, gente, ó. Então acertou quem optou pela alternativa. Vamos lá? Olha aí. Isso mesmo, ó. É aquela visão preconceituosa, etc., né, moldando sobre a questão dos povos tradicionais. Criou-se o quê? Uma visão etnogênica, a qual existe uma sociedade civilizada e a outra não. Por que isso? A 2, o filósofo Levi Strauss, né, afirma a ideia de que o pensamento indígena é do mesmo estatuto que o pensamento filosófico ocidental. Veja bem, é o mesmo, são pessoas, né? Ele fala tanto de uma filosofia ameríndia quanto de uma filosofia indígena. Pensar uma filosofia indígena significa pensar no compartilhamento de saberes. B, não compartilhamento de saberes. C, desejo pela matemática. Será? Tem a ver com isso? Ou pensar negativo. Será, gente? Ou mundo afora, fora da Terra, que é o universo. Ó, estou falando no pensamento dele, tá? Então a questão tem que ligar ele aqui, ó. Qual é a alternativa? Vocês já responderam? Vamos lá. Qual é a resposta da 2 aí? Vamos lá. Eu vou até apontar aqui, ó. Vem aqui comigo. Vou até apontar para vocês a alternativa correta. Olha lá. Ó, siga. É essa mesmo.
Então, quem optou pela alternativa, a gente pode até eliminar compartilhamento de saberes, essa tem a ver, né? Não compartilhamento de saber, não, isso aí não tem nada a ver. Desejo pela matemática? Não, o Levi-Strauss não falou isso. Pensar negativo? De certa forma seria, mas não no pensamento do Levi-Strauss. Mundo fora da Terra? Do universo? Não. Então, a alternativa é, vamos lá? Letra A, gente, parabéns àqueles que responderam. Já estou vendo aqui as questões, alguém mandando, né? Vamos lá. Se liga no Enem, você já sabe, gente, que isso é um projeto qual, de tanto você exercitar, vocês irão ficar familiarizados. O que é o Se Liga no Enem? São questões que já caíram em versões anteriores e questões paralelas, para que vocês se sintam à vontade no futuro. E esta, 3, é do Enem de 2011. Escrevendo em jornais, entrando para a política, fugindo para o quilombos, montando pecúlios, né, para comprar alforrias, que é a Carta de Liberdade. Os negros brasileiros não esperavam passivamente pela libertação, eles não ficavam aguardando, tá? Eles lutavam. Em vez disso, lutaram em diversas frentes contra a escravidão, a ponto de conseguir que, à época em que a Lei Áurea foi assinada, apenas uma pequena minoria continuasse formalmente a ser priorizado, a ser propriedade, né? Poucos ficaram ainda. Porém, no que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores, de certa forma brasileiros e brasilianistas, né, que vieram de fora, que se diferencia das análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravista, em grande parte como resultado de quê? Letra A, da ação benevolente da princesa Isabel. B, da ação da imprensa enganjada, né, que controlada por intelectuais brancos sensíveis à causa da liberdade. Ou C, das necessidades do capitalismo inglês de substituir o trabalho escravo pelo assalariado. Ou D, da luta dos próprios negros, escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravista incapaz de se sustentar. Ou E, do espírito humanitário de uma moderna camada proprietária que, influenciada pelo liberalismo, tomou atitudes individuais libertando seus escravos. E aí? Qual a alternativa? Vem aqui comigo. Qual é a resposta? Vamos lá, vou ficar por aqui, esperando, vou aguardar um pouquinho, tá? Estou mandando respostas aí já, vamos lá. Qual é a resposta? Isso mesmo, vamos lá? Qual é? Então, a alternativa correta é... Vamos lá, olha aí. Gente, olha... Da luta dos próprios negros. Gente, falamos, né, na revisão que eles lutaram. Escravos ou libertos, que empreenderam um conjunto de ações que tornaram o regime escravo. Porque assim, eles viam, isso é injusto, então vamos lutar para a gente ficar livre, viver a nossa vida, né? Questão número 4. Utilizando as categorias amplamente estudadas pela filosofia, como a episteme, antropos, né? Antropos, quer dizer, pode ser ou pos, o ethos, o oikos, poeses, podemos relacionar estes conceitos com as temáticas indígenas que nos possibilitam empreender uma reflexão sobre o homem, os valores, o ambiente e a arte. Tá aí, ó, essas questões, né? Pode ser inserida no contexto, né, indígenas. Agora a pergunta é, qual o significado das palavras episteme, oikos e ethos? Nós vimos a aula, né? E aí, qual é a resposta adequada para essa pergunta? Estão respondendo já? Essas dissertativas, né? Vocês podem fazer um resumo, ela não pode ser de cunho pessoal, mas
Vocês podem fazer um resumo. Ó, eu entendo que ela, pelo que eu vi na aula, ela significa isso e etc. Mais ou menos a forma de escrever o texto, né? Ela vai de encontro com aquilo que você vê nessa perspectiva. Vamos lá, vou só aguardar um pouquinho qual é a resposta. Então, gente, ó, quem optou, ó, utilizando essas categorias, amplamente estudada pela filosofia, ó, nesse nome episteme, ou antropos e ethos, o oikos, né, e poeses. Podemos relacionar estes conceitos com a temática indígena, né, que nos possibilita entender a reflexão sobre eles, quanto aos valores, o ambiente, a arte. Eles veem muita cultura, né, muito âmbito da imaginação, da dança, da pintura, né, de como eles se enfeitam, os rituais, etc. Então, está aqui, ó. E eu posso até acrescentar aqui a estética, né? Também. O autor esqueceu, mas podemos acrescentar. Aí entra a questão da pintura com seu conceito epistemológico, né? Antropologia, etc. Então, vamos lá. Quem colocou... Ó, o cerne da resposta está. Vamos lá, eu quero saber essas três, ó, o significado delas. Vocês podem responder agora e vamos lá colocar a resposta para ver se bate com aquilo que vocês responderam para nós. Vamos lá. Episteme, gente, ó. A episteme é uma palavra grega que significa conhecimento. Já falamos muito isso aí nas aulas. Verdade, etc. O oikos, né? Palavra grega que significa casa, ambiente habitado, lar. É assim, para onde você vai, sai da escola, você volta a ter um lugar seguro. Então a casa, o nosso oikos, né, o nosso lar. Um lugar seguro onde eu vou. Posso ter o dia a dia fora de casa, mas eu sei que tem um lugar para encostar o meu peito, a cabeça, etc. E o ethos? É uma palavra grega que significa caráter moral ou ética, né? Olha aí, galera. Veja bem, a nossa aulinha está aí. Respondeu bem. Quem se aproximou também, né? Vem aqui comigo. E agora, gente, essa aula não vai ficar só aí, não. Vamos lá. Tem um material de reforço para vocês. Olha lá. Ó, material complementar de hoje, temos um livro no formato e-book, em PDF, com o seguinte título: Filosofias Africanas, uma introdução, de Ney Lopes, né? Esse livro irá oferecer uma compreensão mais ampla do assunto abordado na aula. O livro segue em anexo, tá? Nós colocamos aí uma cópia, adquirimos, para vocês poderem, né, estudar mais e aprofundar. Essa é a nossa linha de hoje, e vocês já fizeram reforço. Tem um material complementar aí, ó, não fique parado estático não, viu? Como a filosofia africana, o quilombo é entendido como aquele que está em movimento. Então vamos nos movimentar, vamos agir, se interagir com todos. E trocar informações, episteme, ó. Lá os grupos das comunidades indígenas e os grupos da comunidade quilombolas e os grupos das comunidades rurais. Vamos trocar informações, fazer essa interação. Então, tchau, tchau.